E aí pessoal, eu sou Eric Lins e neste vídeo vou fazer uma resenha do livro Crônicas de um Mundo Antigo, O Príncipe Negro, do autor Júlio Algaz Mansur. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você adquirir este magnífico livro, este sensacional livro. E gente, eu estava muito na vibe desse livro aqui, porque eu já tinha acabado de ler o livro do livro Senhor dos Anéis, e por isso eu acabei assim entrando muito nessa história também. E de todos os livros que já li, sem dúvida alguma, esse está entre um dos melhores, sem dúvida alguma. Apesar de ser o primeiro livro do Júlio, é uma história assim sensacional, muito bem feita, com trechos assim bem marcados mesmo, você lendo se sente dentro da história do livro. Consegue entender a dinâmica, né, das palavras, aquele jogo de palavras, tudo você se sente dentro do livro. Muito bom mesmo, Príncipe Negro. Da série As Crônicas do Mundo Antigo, que em breve ele estará lançando a continuação dessa magnífica obra. Desde já vou logo avisando que tem elfos, tem orques, reis, disputa por poder, essa coisa, a ambição, anões, tem criaturas fantásticas que no decorrer da história vão surgindo. É incrível. E você acaba se apegando muito a cada um dos personagens. A história começa com Zagor, que se casa com Aria, a princesa élfica da tribo do norte, filha de Lagos. Assim, Zagor se torna rei de Zaar, principal reino do mundo antigo. Os dois têm 3 filhos. Meseslau, o primogênito, Zótan, o filho do meio, e Armen, o caçula, que nasce meio como que uma mistura, meio humano e meio elfo. Ele é um semi-elfo. E na história a gente vai descobrindo o jeito dele, o modo dele, que é diferente das demais pessoas, sua perspectiva de enxergar o mundo. Os anos vão se passando e o menino Zótan, desde pequeno, começa assim se apegar às coisas do pai, começa a ter interesse pela filosofia, pela história, pelos assuntos do castelo, pelos assuntos do reino. E o pai, em contrapartida, logo começa a se interessar mais pelaquele filho, ensinar coisas a ele sobre o reino, sobre o castelo, transforma ele, dá todos os ensinamentos para ele ser um futuro sucessor, que era a função do Meseslau. Também o mais novo, o semi-elfo, desde cedo ele já se mostra assim ser um ótimo arqueiro. Ele vê que se interessa mais pelo avô Lagos, né, que é o elfo, o rei da tribo dos elfos. E ele ganha desde cedo uma aljava do avô, uma aljava mágica que tem um número infinito de flechas. Ele tira e nunca se acaba as flechas da sua aljava. E desde cedo se mostra um exímio arqueiro e também uma pessoa assim muito leal. E Meseslau, que seria o sucessor, como é o primogênito, de direito seria o futuro sucessor do rei Zagor, ele se mostra assim um menino desinteressado, pula assim os assuntos de reis, dessas coisas, vive uma vida assim completamente distorcida do que era para ele viver, e desde cedo ele mostra uma certa ambição, uma certa maldade, até batia nas criancinhas dos filhos dos servos, né, ali do castelo. Nos menos favorecidos, ele batia e sentia prazer em ver o sofrimento das outras criancinhas. Desde pequeno ele se mostrava com uma maldade assim incompreensível. Entretanto, nunca foi adverso assim ao irmão Armen, ao mais novo. Sempre eles se mostraram ótimos amigos, diferente do que ele mostrou desde cedo ter com Zótan. Um certo rancor, uma rebeldia, algo desse tipo. Um dia, Meseslau sai de barco, porque estava brigou com o pai, ele sai de barco ali pelo rio Tanaga, que fica logo próximo ao castelo de Zaar, como você pode ver no mapa. Ele sai de barco e logo mais abaixo ele acaba se chocando contra umas pedras, cai e aparentemente ele morre e passa vários dias boiando pelo rio Tanaga, até quando cai na margem, fica na margem da Floresta Proibida. Essa floresta há muito tempo havia sido aprisionada às forças malignas. Quando outrora morreu o antigo feiticeiro Séfron, que só fazia o mal, espalhava o caos. Meseslau fica morto ali, como se estivesse morto naquela margem, e fica por dias. E os abutres começam assim a rondar ao redor dele. Só que, de repente, um espectro
uma força, uma energia em forma de um espectro caminha até o corpo morto do rapaz. Essa parte eu confesso que eu acabei ficando até um pouco assustado, pois o autor ele faz com que a gente se sinta naquela parte, sinta toda aquela adrenalina, aquele suspense, né? E a criatura não é nada boa de se ver. E de repente a energia envolve o corpo do Meseslau e aos poucos ele acaba se acordando, né, da morte, e aquele espírito acaba devolvendo a vida ao rapaz. Quando ele se acorda é como se tivesse passado anos e anos, e quando ele vai olhar o reflexo dele na água, ele já está com a barba crescida, um corpo de homem, que antes era corpo de menino, dele caiu no rio Tanaga. É como que anos e anos tivessem se passado só porque para pagar o preço da vida que aquela criatura demoníaca devolveu a ele. O rei Zagor se culpou tanto com o desaparecimento do filho, que ao passar dos anos acabou ficando muito doente, ficou num estado assim moribundo. Nisso, aquele que pensava estar morto aparece e logo mostra todo o seu ódio e sua inveja por Zota, alegando que o pai sempre só amou ao irmão Zota e nunca amou a ele, nunca deu muita atenção a ele. Nisso mostra logo toda a sua inveja, né, sua irritação com o pai. Zagor conversa em particular com ele, e é aí que Meseslau mostra toda a sua revolta ao ouvir do pai que quem seria o seu sucessor seria Zota e não ele. Por esse motivo sai do castelo tarde da noite e volta à beira do rio Tanaga, que foi o local onde ele perdeu a vida, ficou apodrecendo na margem e a criatura o salvou. Aí lá, mais uma vez, aquela criatura horrenda aparece. Essa criatura surge com um corpo assim, que o escritor faz mesmo com que você veja, quase como que veja aquela criatura. E o corpo dela é cheio em volta de baratas, é formado por baratas, lacraias e vários bichos assim repugnantes. No início, Meseslau tenta lutar contra o monstro, mas é facilmente assim detido por ele, dominado, e aqueles bichos mordem ele e ele fica paralisado, não consegue fazer nenhuma reação. A rainha Aria surge em seu cavalo, tenta salvar Meseslau, porque na hora que ela chega, o monstro tá lutando, paralisando Meseslau, tentando acalmá-lo. E nisso ela vem e tenta salvar o filho, só que o monstro logo manda uma nuvem de gafanhotos para ela e faz o cavalo tombar com ela dentro do rio, e ela desce cachoeira abaixo, coisa que seria impossível ela sobreviver. Meseslau fica revoltado, mas o monstro explica que a mãe dele não servia para nada, explica a ele que o trouxe de volta à vida, foi ele que deu a vida a ele. Faz uma conversa maligna, faz a cabeça do príncipe e lhe dar a missão de ir até o castelo e matar o próprio pai e o irmão. O irmão sai do castelo à procura da mãe e do próprio maligno Meseslau. Este entra às escondidas no castelo, passa ali pelos guardas e fica cara a cara com o pai, que está deitado na cama, ele está bem mal de saúde. Nisso, no ímpeto de maldade e tentação do monstro, ele mata o próprio pai, mata o rei sufocando com um travesseiro. Quando ele tenta assim desistir de fazer aquilo, é como que o monstro o tenta prosseguir com aquela atitude maligna. E a gente sente aquela apreensão, né? Fica torcendo para que ele acabe desistindo, mas o monstro força a fazer tal ato. A partir daí, um alvoroço toma de conta do castelo, várias tribos vêm. No início eles pensavam que teria sido pela doença do pai, mas que ele teria morrido. Mas só que Zota logo desconfia, porque na entrada da porta do quarto do pai estavam 2 sentinelas, 2 soldados estavam mortos. Logo ele desconfiou, né, e já imaginou que talvez poderia ser o irmão, porque justo quando o irmão apareceu, essas coisas começaram a acontecer. Daí a Armin sai mais uma vez, né, à procura do irmão, ou do paradeiro da mãe, sai triste, todo chora, aquela coisa toda. Só que aí na beira do rio Tanaga, a única explicação que ele acha é de um andarilho, um certo peregrino que explica a ele tudo, o que ocorreu ali, que foi apareceu um monstro e tal. E ele começa a duvidar mesmo assim, seria o irmão e tal. E quando Zota estava a sós com o corpo do pai, né, enquanto Armin havia saído, Meseslau surge e confessa que foi ele que matou. Daí tem aquela luta toda entre os 2 irmãos. Meseslau tenta matar Zota, não consegue, porque logo é detido por soldados que ouvem tudo. E até o conselheiro Naro ouve e
manda os soldados deterem ele. Meseslau é preso e fica em busca do julgamento. Daí tem toda aquela parte do funeral, depois Zota é coroado rei e tudo mais. Só que Zota, depois de ser coroado rei, todos ficam com aquela... querendo mesmo que Meseslau fosse morto, né, para pagar pelo aquele crime que ele cometeu. Só que Armen não concorda com isso, e no meio da noite ele visita o irmão, né, lá na cela, e acaba ajudando ele a fugir, pois olha nos olhos dele que não foi ele que matou a mãe, e talvez matou o pai até mesmo por causa daquela revolta que ele já tinha desde pequeno, e também por conta de alguma força maligna que pode ter o controlado. 2 dias depois, quando Zota ia fazer, né, ia fazer aquela punição para o irmão, ia matá-lo, quando vai olhar na cela está vazia. Daí Armen confessa tudo, que foi ele quem ajudou o irmão a fugir, diz: ele é nosso irmão, é certo que ele errou, mas também ele não deixa de ser nosso irmão. Aí Zota diz que há muito deixou de ser irmão, e aquela briga assim familiar. Por esse motivo Armen sai mais uma vez em busca de provas para inocentar Meseslau, e em contrapartida Zota manda seu general Elos, um dos maiores generais, né, do reino de Zaar, o maior general do reino de Zaar, um homem muito assim, bom com espada, bom lutador. E daí manda ele e o exército à procura de Meseslau para trazê-lo de volta ao castelo para ele ser punido, ser morto, enquanto Armen só procura provas. Nisso tem toda aquela aventura de Armen passando por lugares até desconhecidos, inabitados. E daí tem uma parte que eu gostei muito, que é a parte onde o Elos vai em procura de Meseslau, né, com uma parte do exército, dos soldados. E nisso sofre um ataque dos Muluns, fazem uma armadilha, pois eles estavam atacando, né, uma que se diz ser serva do reino de Gar, que é um reino amigo do reino de Zaar. Daí Elos vai ajudar e tem toda aquela luta. Ele mata vários Muluns, né, que são uma espécie de bandidos que vivem ali, saqueando carroças, saqueando tudo que passa ali. Eles roubam, matam, fazem desordem, cometem também até atos de estupros, que era o que eles iam fazer com uma moça que se diz ser Safira, a serva da princesa de Gar. Aí Elos tem aquele romance com ela e tudo mais, só que mais na frente vocês vão perceber que isso vai ter um desfecho muito diferente, que esse amor é impossível. Mas só que é uma parte muito bonita ali, um romance muito bonito dos dois. Depois de ela ser salva, ela acaba se entregando a ele. É uma parte muito bonita. Armen, em sua busca pela inocência do irmão, né, acaba se acidentando em umas geleiras. E quando ele fica uns dias desacordado, quando ele se acorda, está cara a cara com uma criatura assim um pouco grotesca. Só que daí surge um mago que diz que é só uma criança, aquele gigante, né, não é um monstro, são bons, e foram eles que salvaram Armen. Daí ele pega aquela amizade e esse mago dá uma flecha mágica que quando Armen estivesse em perigo, só era atirá-la ao alto. Esse mago também explica tudo sobre quem foi Saffron, sobre que já existiu forças malignas, sobre os segredos da Floresta Proibida, sobre todo um contexto assim sobre o mundo antigo, né? Essa parte da magia. Ele diz ser um dos últimos magos que sobraram, pois a magia é quase extinta, assim, os magos, os feiticeiros, inclusive também os bons, como é esse mago que ajuda o Armen. Logo mais vai ter um capítulo onde mostra toda a fuga de Meseslau, toda a sua procura por comida. Ele fica peregrinando, né, por muito tempo, e nessa parte a gente quase tem pena do desgraçado do Meseslau. Mas logo, para nossa tristeza, quando ele está fugindo dos Muluns, né, uma voz manda ele pular novamente no rio. Eu não estou lembrado se é no rio Tanaga, mas uma voz manda ele se jogar de um desfiladeiro, cair mais uma vez no rio. E logo após, essa energia se junta a ele, né, e se transformam num só. E desde o início, esse monstro, o monstro que salvou ele, deu de volta à vida, dessa vez se revela e diz ser o antigo maligno feiticeiro das trevas, o Saffron. Daí ele se une e diz todo aquele contexto, toda aquela coisa, diz que Meseslau foi uma reencarnação e ficou pela metade. Ele explica tudo, o porquê, né, de Meseslau ser escolhido para ele se unir a ele, se unirem corpo e alma, ficarem unidos. Aí depois que Saffron se une a Meseslau, é aí que surge o Príncipe Negro. Nisso entram na Floresta Proibida pela uma entrada secreta que só o feiticeiro Saffron conhecia,
Aí fica tipo o corpo de Meseslau mais a mente em conjunto com Séfiro. A mente de Meseslau em conjunto com a de Séfiro e fica uma troca de conversas ali só na mente. Daí eles entram numa entrada secreta na Floresta Proibida e a partir daí volta a conquistar todo o reino da Floresta Proibida. Enquanto isso, Zoltan se casa, né, que ele não queria de início, mas acaba se casando com a princesa do reino de Gar, pois ele era amigo do rei de lá e tem todo aquele casamento e por causa desse casamento com a princesa do reino de Gar vai ter mais um inimigo. Zoltan vai entrar na lista de mais um inimigo, vai arrumar mais um novo inimigo para sua lista, né? Não basta o irmão, ainda vai ter mais um poderoso inimigo, e esse é poderoso mesmo. E depois que Meseslau, ou o Príncipe Negro, se apodera, né, do reino da Floresta Proibida, ele começa a unir forças com outras criaturas malignas, outras criaturas das trevas, como os orques, os Cavaleiros Negros, todas essas criaturas grotescas, e até se unem forças com os miseráveis dos Muluns, né, que é aquela raça de ladrões, de bandidos mesmo. Se unem forças até com eles para tentar se vingar do irmão. A partir daí começa aquela grande guerra, e é uma guerra assim fantástica que eu nunca vi em nenhum outro livro, até mesmo no Senhor dos Anéis não tem uma guerra como a que tem neste livro aqui. É uma guerra assim fantástica, lutas assim que a gente se prende, fica torcendo para matar aquele inimigo que a gente odeia. Aí tem muita tristeza, muito suspense. É um excelente livro. São muitas surpresas, são muitos acontecimentos assim que nos pegam de surpresa mesmo, que a gente fica, né, fica com aquela cara mesmo de surpresa, que não imaginávamos que aquilo acontecesse. É um livro cheio de acontecimentos assim marcantes. É uma excelente obra, o escritor está de parabéns, o Júlio. A luta é envolvente, os fatos, a guerra, todos aqueles acontecimentos fazem com que a gente se grude no livro e não queira largar mais jeito nenhum. A gente fica tão curioso para saber, né, como aquilo continua, até a guerra, são várias e várias folhas só de guerra, né, aquela disputa, e a gente fica lendo cada vez mais. Eu li ele muito rápido, porque de fato é um livro que prende mesmo o leitor. É uma excelente obra, recomendo para qualquer pessoa, até quem não gosta tanto assim de fantasia, de coisas medievais, eu mesmo amo. Mas até quem não gosta com certeza vai amar, porque tem romance, tem suspense, até um certo terror até tem nesse livro. Pessoal, o vídeo foi isso, espero que tenham gostado. Por favor, compartilhem nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito, e até a próxima. Em breve estarei fazendo mais resenha de mais livros. Esse daqui foi um dos livros que, como eu já falei, entrou na minha lista de livros prediletos. Parabéns, Júlio. Muito obrigado pela parceria. E até mais.